No vídeo de hoje eu vou contar para você sobre um caso que aconteceu na Itália no ano de 2007 e ele se tornou um dos maiores casos sobre crimes lá do país e ele teve um envolvimento que incluiu o mundo inteiro. O mundo inteiro ficou sabendo desse crime e do que estava acontecendo e acompanhou todos os passos do julgamento. Enfim, é um crime que marcou não só a Itália, como também o mundo. Você é novo por aqui e não conhece esse canal, eu tô sempre falando sobre casos criminais, filmes de terror, enfim, tudo que engloba esse gênero do terror. Se você gosta desse estilo de vídeo, convido você a se inscrever aqui no canal, também a deixar o like, compartilhar com os amigos e comentar aqui embaixo também, tá bom? Então, vamos ao vídeo, vamos conhecer esse caso que marcou a Itália no ano de 2007. Essa história que eu vou contar pra vocês agora, eu preparei mais um resumo, digamos assim, de um filme no estilo de documentário disponível na Netflix, foi lançado no ano 2016, chamado Amanda Knox, que conta toda a história desse caso que aconteceu na Itália. Então eu me inspirei nesse documentário e também em notícias que eu li na internet para trazer esse vídeo aqui pra vocês. Esse documentário eu assisti já faz um tempinho, foi mais pro início do ano, eu não tinha nem canal ainda, mas ele ficou... é um documentário que eu achei muito interessante, ficou aqui na minha cabeça, então pensei num dia fazer um vídeo pra vocês. Então ontem eu tava lendo algumas coisinhas e resolvi, encontrei essa história novamente, então dei mais uma lida pra dar uma relembrada. Então eu vou contar pra vocês o caso Amanda Knox. Amanda Knox nasceu em 9 de julho de 1987, em West Seattle, lá em Washington, nos Estados Unidos. Na época do crime, ela tinha 20 anos. Ela vivia em uma família bem rica. A Amanda, ela era conhecida por seu jeito extrovertido e bem sedutor também. Em suas redes sociais, ela sempre ostentava em viagens e muitas festas e era considerada uma excelente aluna. A jovem, ela estudou linguística na Universidade de Washington e mudou-se para a Itália mais ou menos em setembro de 2007 para realizar um intercâmbio e estudar na Universidade de Perugia por cerca de mais ou menos 10 meses. A Amanda, enquanto ela vivia em Perugia, ela havia conhecido um jovem chamado Raffaele Sosselidio. Na sequência, ambos se sentiram uma afinidade muito grande e instantaneamente eles começaram a namorar. A Amanda, ela dividia uma casa com mais 3 meninas, a Filomena Romanelli, a Laura Mesetti, que são da Itália mesmo, e uma menina chamada Meredith Kercher, que ela era britânica. A Meredith e a Amanda, às vezes, elas tinham discussões por causa da organização da casa, mas não era nada grave. No dia 1º de novembro de 2007, em Perugia, a jovem britânica Meredith Kercher, com apenas 21 anos de idade, foi encontrada morta em seu quarto. Quando a polícia chegou ao local do crime, a Amanda Knox, ela estava acompanhada de seu namorado, o Raffaele. Os investigadores encontraram o corpo da Meredith em cima de sua própria cama. A garganta tinha um corte e haviam sinais de agressões e violência sexual. O corpo da Meredith, quando foi encontrado, ele estava enrolado em um cobertor e só os pés da jovem estavam de fora. Mas quem era Meredith? Bom, a Meredith, ela era uma jovem que nasceu em 28 de dezembro de 1985 em Londres, lá na Inglaterra. Ela teve uma criação bem modesta e sua família não possuía grandes posses, bem diferentes da Amanda, como eu falei. Ela mudou-se para Perugia cerca de um mês antes do seu assassinato para iniciar também um intercâmbio lá na Universidade de Perugia. Conhecida também na região, essa universidade, por acolher estrangeiros. A Meredith não tinha inimigos, o motivo pelo qual a polícia descartou rapidamente a hipótese de alguma vingança ou algo do tipo. Mas a pergunta que fica para a gente: quem fez isso? Quem foi o responsável por esse crime?
nós temos alguns possíveis suspeitos. Vamos começar com a Amanda e o seu namorado Rafael. A Amanda e o Rafael afirmaram que passaram a noite do crime na casa do próprio Rafael e pela manhã, no dia 2 de novembro, a Amanda ela foi sozinha até a sua casa para tomar banho e também para pegar mais roupas. A Amanda, quando entrou no banheiro, ela percebeu que tinha algumas manchas de sangue ali pelo banheiro perto do box. Outra coisa que a Amanda achou bem estranho foi que a porta do quarto da Meredith ela estava trancada e, segundo ela e as outras moradoras, ela não tinha o costume de trancar a porta. Ela resolveu então chamar o namorado Rafael e logo eles ligaram para a polícia. A Amanda Knox e o Rafael Solecito, eles eram os únicos no local do crime quando a polícia chegou. Talvez o que tenha despertado algumas suspeitas em cima do casal foi o fato de que ambos ficaram bem calmos com toda aquela situação e trocando carícias enquanto o local do crime era periciado. O promotor do caso cogitou a hipótese do crime ter sido cometido por uma mulher, porque, segundo ele, quando a assassina é uma mulher, tende a cobrir o corpo de uma vítima que também é mulher. Isso nunca ocorreria a um homem, e foi assim que o corpo da Meredith foi encontrado. Após a realização da perícia no corpo de Meredith, foi constatado que havia de fato ocorrido ali uma violência sexual contra a jovem. A partir de então, as especulações sobre o caso tomaram maiores proporções, de maneira que o mundo inteiro conhecesse o caso e começaram a vincular o crime ao uso de drogas e práticas de orgias que fugiram do controle. O fato de Amanda ter permanecido cerca de 5 dias na casa de um rapaz que ela acabara de conhecer também começaram a acusar a jovem de ser promíscua e solta demais. Chegou a ser chamada também pela mídia italiana de fria e assassina, por causa da sua postura em frente às câmeras. Uma situação que chamou bastante a atenção dos investigadores foi que quando a Amanda foi chamada para entrar dentro da casa onde ela morava com a Meredith para verificar se estava faltando ali alguma faca na cozinha, a jovem simplesmente começou a gritar e também a tampar os seus ouvidos quando olhou para a gaveta das facas. Para o promotor do caso, naquele momento, a jovem teria se lembrado das cenas do crime que ela mesma teria cometido. O argumento mais concreto que levou à prisão de tanto da Amanda quanto do Rafael foi que no dia 6 de novembro de 2007, uma faca foi encontrada na casa do próprio Rafael, que tinha no cabo o DNA da Amanda e na lâmina o DNA da Meredith. O casal permaneceu detido sob o argumento de que soltos eles poderiam fugir do país ou atrapalhar as investigações. A polícia ela acreditava que na noite do crime a Amanda teria planejado uma noite de sexo grupal na casa onde as jovens moravam e que a Meredith teria se negado a participar daquilo, então ela teria sido violada e morta. Outro suspeito do caso seria o jovem Rudged, que após, segundo a polícia, a perícia, o DNA de Rudy foi encontrado no corpo da Meredith. Na sequência, Rudy foi localizado na Alemanha e teve que retornar para a Itália, onde ele foi preso. Outro suspeito que temos é o dono do bar onde a Amanda trabalhava, o Patrick Lumumba, porque em um dos seus depoimentos a própria Amanda afirmou ter visto o Patrick na cena do crime. O Patrick ele chegou a ficar preso por alguns dias, mas foi solto logo após a Amanda ter mudado a versão e dizer que tinha se confundido no momento
daquele seu depoimento que ela tinha dado. Além disso, o álibi trazido por Patrick foi bastante convincente para a polícia, que não conseguiu encaixar o proprietário do bar na cena do crime. Falando um pouco mais sobre o Raffaele, ele nasceu na Itália mesmo, em 26 de março de 84, e estudava engenharia da computação na Universidade de Perugia. O jovem morava sozinho e ele era conhecido por ser bem tímido e calado. Já Rudy Guede, ele não era italiano, ele nasceu na Costa do Marfim e foi adotado por um homem que morava em Perugia. Ele tinha 21 anos na época do crime e em sua ficha criminal constavam-se pequenos tráficos de droga. Rudy foi localizado devido às mensagens que ele trocou com a Meredith na noite do crime, combinando um encontro naquela noite. O Rudy, ele afirma que ele realmente se encontrou com a jovem no dia do crime, eles também tiveram algumas relações sexuais, mas que ele não teria matado. Segundo ele, alguém entrou na casa enquanto ele foi ao banheiro e cometeu o crime. Ele não conseguiu identificar quem era a pessoa e ele acabou fugindo do local. O julgamento de Rudy Guede foi realizado em outubro de 2008, quase um ano depois, e a justiça italiana o condenou a 30 anos de prisão pelo estupro e auxílio na morte de Meredith. O Rudy, ele continua negando que tenha matado a jovem e, após recorrer, ele conseguiu diminuir a pena para 16 anos e ele continua preso até os dias de hoje lá na Itália. Já a Amanda e o Raffaele, eles foram levados a júri em dezembro de 2009, sendo condenados em 26 e 25 anos, respectivamente. Mas em 2011, o caso ele teve uma grande reviravolta quando foi julgado o recurso da defesa, que culminou na absolvição do casal. Em 2013, a justiça ela cancelou essa absolvição e pediu um novo julgamento. Em 2014, a Amanda e o Raffaele, eles foram novamente condenados, mas por pouco tempo. Finalmente, em 27 de março de 2015, o caso chegou ao final, sendo os dois considerados inocentes. A absolvição da Amanda e do Raffaele aconteceu devido às falhas das investigações realizadas pela polícia italiana. A defesa ela alega que o caso sofreu fortes interferências da mídia, pois as notícias negativas sobre a Amanda influenciaram tanto a polícia nas investigações quanto também no julgamento. A Amanda, ela diz que sofreu muitas injustiças durante o caso e ela decidiu ingressar com uma ação contra a justiça italiana, que foi aceita pela Corte Europeia de Direitos Humanos em 2016. Agora, esse ano, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou a Itália a pagar 18.400 euros por ter violado os seus direitos de defesa durante os interrogatórios, 10.400 euros pela falta de assistência jurídica prestada e tradutor, e outros 8.000 por ter custos e despesas. No nosso dinheiro, assim como uma curiosidade, isso dá mais ou menos 186 mil reais. A jovem alega que sofreu maus tratos durante os interrogatórios sobre esse caso. Ela afirmou a uma entrevista o seguinte: eu estava no tribunal quando eles me chamavam de diabo. Uma coisa é ser chamada de certas coisas pela mídia, outra é estar sentada em um tribunal lutando por sua vida e ver as pessoas te chamando de diabo. Atualmente, a Amanda Knox, ela vive em Seattle, que era a cidade onde ela nasceu, e ela terminou os seus estudos na Universidade de Washington e ela trabalha em uma livraria. Em 2013, a Amanda lançou sua biografia, na tradução literal se chama Esperando para Ser Ouvida, e segundo um repórter, ela lucrou mais de 4 milhões de dólares com essa obra lançada.
Já o Raffaele, ele vive uma vida simples na Itália e diz ter sido vítima de um sistema judicial coberto de falhas e que o tirou a oportunidade de ter uma vida normal. Ele ingressou com a ação contra a Itália também, pedindo uma indenização de 500 mil euros, que ela foi negada pela justiça italiana no ano de 2017. Para quem se interessou por esse caso, em 2011 foi lançado um filme chamado Amanda Knox, Julgamento na Itália. É um filme mesmo, não é uma espécie de documentário. Eles pegaram os atores para fazer, que se passando por ela, pelo Raffaele, enfim. Tem aqui no YouTube, só você pesquisar esse nome, Amanda Knox, Julgamento na Itália, que você vai achar aqui esse filme. E lembrando desse, que também tem esse documentário disponível na Netflix, caso você queira assistir. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.